nosso capítulo de hoje é o capítulo 5º, intitulado A Gália. Quem vai fazer a leitura? Você é escolhido. É porque a sua voz... Eu fui escolhido para a prece. Sua voz de radialista, não tem? É que sua Então... voz fica boa assim para... Muito obrigado, vocês são muito gentis. Boa noite a todos aqueles que estão entrando agora. Então vamos viajar para a Gália. A Gália conheceu, aliás, na minha edição, a página é 63. Na edição que está aí, colocada na tela, que página é? Você pode ver para nós, por favor, Ronaldo? Não, John, deixa ligado. Olha, eu não consigo acompanhar no livro. É a mesma 63. Então vamos lá. Não. Na nossa tradução, no livro, a gente tem a página 49. Ok. No meu livro, eu tenho a 63. Então, a Gália conheceu a grande doutrina. Possuía-a sob uma forma original e poderosa e soube daí retirar consequências que escaparam aos outros países. Há 3 unidades primitivas, diziam os druidas: Deus, a luz e a liberdade. Enquanto a Índia já era organizada em castas imóveis, com limites intransponíveis, as instituições gaulesas tinham por base a igualdade de todos, a comunhão dos bens e o direito eleitoral. Impressionante, né, pessoal? Nenhum outro povo da Europa teve, no mesmo grau de nossos pais, o sentimento profundo da imortalidade, da justiça e da liberdade. É com veneração que devemos estudar as tendências filosóficas da Gália, pois a Gália é nosso grande antepassado, e nela reencontraremos fortemente reveladas todas as qualidades e também todos os defeitos de nossa raça. Nada, entretanto, é mais digno de atenção e de respeito do que a doutrina dos druidas, os quais não eram bárbaros, como se acreditou erradamente durante séculos. Vale lembrar que o Leon Denis está se referindo à questão da situação do país deles, né? A Gália era o que hoje é a França. Então, ele fala a respeito da questão do respeito e do fortalecimento da própria raça francesa, que é exatamente a questão do início como a raça gaulesa. Durante longo tempo, conhecemos os gauleses apenas através dos autores latinos e escritores católicos, que devem, a justo título, nos serem suspeitos. Até porque os romanos classificavam eles como bárbaros, como o Leon Denis acabou de dizer. Vale lembrar que eles tinham atitudes interessantes que surpreendiam os próprios romanos. Quando eles entravam em combate com os romanos, e eles entraram várias vezes, né, tentando, como muitos conquistados, expulsá-los, como eles eram reencarnacionistas, os guerreiros gauleses mortos ficavam no campo de batalha. Os romanos se surpreendiam com isso porque eles recolhiam os cadáveres dos seus soldados. No caso dos gauleses, na questão de ser reencarnacionista, o corpo era uma ferramenta de utilização pura e simples. Uma vez morto, ficava ao abandono, porque não tinha mais serventia, não havia essa mesma relação que, por exemplo, os romanos tinham, e era assim uma situação de muita surpresa para os romanos essa atitude. Alguém tem algum comentário? Você está dizendo aí que os próprios romanos, nesses combates, é que enterravam os gauleses? Não, ou deixava apodrecer no campo. Via de regra, deixava apodrecer no campo. Porque eles não retiravam os gauleses não retiravam os corpos e os romanos retiravam os corpos dos soldados deles e deixavam o negócio apodrecer no campo. Então, é interessante, né? Mas essa visão dos gauleses é porque eles eram reencarnacionistas. E o corpo não representava senão uma ferramenta. Uma vez morto, não tinha mais utilidade alguma. É interessante, né, verificar. São os extremos, mas, enfim. Mais alguém?
Vamos então em frente. Esses autores tinham um interesse direto em denegrir nossos antepassados, em mascarar suas crenças. César escreveu seus comentários com a intenção evidente de realçar-se aos olhos da posteridade. Essa obra fervilha de inexatidões, de erros voluntários. Polião e Suetônio o constataram. Os cristãos viam nos druidas apenas homens sanguinários e supersticiosos, tanto no seu culto quanto nas práticas grosseiras. Todavia, certos pais da Igreja, Cirilo, Clemente de Alexandria, Orígenes, distinguem com cuidado os druidas da multidão de idólatras e lhes concedem o título de filósofos. Entre os autores antigos, Lucano, Horácio, Florus consideravam a raça gaulesa como depositária dos mistérios do nascimento e da morte. O progresso dos estudos célticos, a publicação das tríades e dos cantos bárdicos permitem-nos uma apreciação mais justa das crenças de nossos pais. A filosofia dos druidas, reconstituída em toda a sua amplitude, foi encontrada conforme a doutrina secreta do Oriente e as aspirações dos espiritualistas modernos. Como estes, ela afirmava as existências progressivas da alma através dos mundos. Essa doutrina viril inspirava aos gauleses uma coragem indomável, uma intrepidez tal que caminhavam para a morte como para uma festa. Enquanto os romanos cobriam-se de bronze e de ferro, nossos pais despojavam-se de suas vestimentas e combatiam de peito nu. Orgulhavam-se de seus ferimentos e consideravam como uma covardia empregar esperteza na guerra. Daí suas derrotas reiteradas e sua queda final. Tem observações de pé de página a respeito daquilo que nós estávamos lendo, mas é só as informações de Leon Denis, de obras que ele consultou. Mas alguém tem comentário? Vamos em frente. Eles acreditavam na reencarnação. Sua certeza era tão grande que emprestavam dinheiro para serem pagos nas vidas vindouras. Essa é ótima, né? Você empresta, na próxima eu te pago. Precisando arrumar uns credores assim, Berto. É verdade. Eu num banco, né? Você vai pagar em 3 encarnações. É, exatamente. Eu estou na fila. Quem sabe numa dessa eu nasço rico, né? Até o Ricardo está na fila. Mas uma coisa que eu achei interessante, ele empresta nessa vida, então está seguro que a próxima vida vai ser rico, porque já vai ter muitos devedores, né, para ele. É impressionante. É uma relação um tanto quanto infantil de um lado, né? Mas verdadeira de outro. Vale lembrar que o próprio Allan Kardec foi um druida, né? Aliás, o nome Allan Kardec é de um druida. Então, veja, em alguns aspectos fica infantil, fica infantil até mesmo o que nós acabamos de ver na relação do combate, não usar de esperteza na guerra, ou seja, o sujeito está defendendo a terra dele, o país dele, o estado dele, e é uma situação que o romano é um invasor, né? E como invasor que é, a única coisa que podia se esperar de um invasor era a exploração em todos os sentidos, escravização, exploração, em todos os sentidos. Enfim, haviam aspectos inocentes em relação aos valores que eles tinham, né? Valores muito firmes, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas assim bastante inocentes, coisa que chega a ser até infantil. Confiavam aos agonizantes mensagens para os seus amigos falecidos. Não é interessante? Já que você vai lá para o mundo espiritual, fala para o fulano, manda uma mensagem para o fulano, porque na maneira deles verem, todos iriam para o mesmo lugar, né? Todos estariam no mesmo local, se reunindo, o que não é muito em verdade, em muitos casos, que nós vemos em André Luiz, né? O indivíduo desencarnar e ficar, inclusive, junto com a família
e ter necessidade, inclusive, de voltar para aquele ambiente familiar no seu processo reencarnatório. Tem, dentro desses aspectos, né, a gente tem que ir nas entrelinhas, tem muita verdade naquilo que eles aceitavam. Confiavam. Então, bom, os despojos dos guerreiros mortos, diziam, são apenas invólucros rasgados. Para a grande surpresa de seus inimigos, a gente acabou adiantando, eles os abandonavam nos campos de batalha como indignos de sua atenção. Os gauleses não conheciam o inferno, e o que Lucano os louva nesses termos no primeiro canto de Parsali. Olha que interessante, né? A questão do inferno foram introduções sendo colocadas até mesmo dentro daquilo que se transformou o cristianismo, que deixou de ser o cristianismo para ser uma série de outras versões, né? Porque não fazia sentido. Veja que os próprios gauleses não assimilavam, né, na sua cultura, na sua religião, não assimilavam as questões relacionadas a inferno e penas eternas e coisas do gênero. Mas o Parsali diz o seguinte: para vós, as sombras não sepultam os sombrios reinos de Ereb, mas a alma passa rapidamente a animar outros corpos em mundos novos. A morte é somente o meio de uma longa vida. São felizes esses povos que não conhecem o temor supremo do desenlace. Daí seu heroísmo no meio de sangrentos combates e seu desprezo pela morte. Nossos pais eram castos, hospitaleiros, fiéis à fé jurada. Encontramos na instituição dos druidas a mais alta expressão do gênio da Gália. Ela não constituía um corpo sacerdotal. O título de druida equivalia ao de sábio e dava àqueles que os possuíam a liberdade de escolher sua tarefa. Alguns, sob nome de eubages, presidiam as cerimônias do culto, mas a maioria consagrava-se à educação dos jovens, ao exercício da justiça e ao estudo das ciências e da poesia. A influência política dos druidas era grande e tendiam a realizar a unificação da Gália. Eles instituíram na região dos Carnutos uma assembleia anual onde se reuniam os deputados das repúblicas gaulesas e onde se discutiam questões importantes, os graves interesses do país. Os druidas eram escolhidos através de eleição. Era necessário 20 anos de estudos para se prepararem para a iniciação. Está na cara que esse povo todo devia ser uma leva de capelino, mas de uns capelinos já bastante reformados, né? Numa condição assim de serem reformados e também é interessante notar que um conhecimento novo para pessoas primitivas, você não pode lançá-los todos de uma vez, não é uma verdade? Se a gente pegar, por exemplo, até Jesus chegar ao planeta, nós temos uma sucessão dos chamados profetas que vão preparando as pessoas, vão preparando a sociedade para aquilo que virá depois. Não adianta querer colocar tudo de uma vez, o conhecimento, porque as pessoas não estão preparadas para ele. É a mesma coisa de um processo educacional de uma criança. Não adianta você querer colocar à disposição da criança, por exemplo, aquilo que ela terá a oportunidade como jovem para conhecer numa universidade, o que não faz sentido. Então, é a mesma coisa em relação às questões voltadas ao espírito. Então, você vai infiltrando as ideias. Podemos usar até mesmo a questão do Brasil. Nós podemos ver que no Brasil, e isso está lá registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que há transferências dos nossos irmãos africanos que não deveriam ser escravizados, deveriam ser trabalhadores remunerados, né? Mas o livre-arbítrio dos espanhóis e dos portugueses e dos próprios africanos em África causou aquilo que nós conhecemos, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Mas a cultura dos nossos irmãos africanos, com as questões voltadas ao relacionamento, à continuidade da existência, ao relacionamento com espíritos, procedimentos visando reencarnação,
foi introduzida sutilmente na alma, né, coletiva, no inconsciente coletivo brasileiro, para que lá na frente, por isso que não temos plano B para a evolução das criaturas, só temos um plano, lá na frente o espiritismo fosse assimilado nesse grau que é no Brasil. Então veja que as coisas não são colocadas de uma vez. Há todo um trabalho sendo feito pela espiritualidade em nosso favor, que vai se implementando gradativamente. Alguém quer fazer comentário? Roberto, eu só estou aqui tentando visualizar esses dois impérios, né? A Gália e o Império Romano, num plano assim, de combate, né? E essa descrição aqui do Leon Denis, que o pessoal da Gália, eles iam para a frente de batalha de peito aberto, né? Ou seja, realmente eles não tinham esse medo de morrer. Eu vou de peito aberto, porque se eu morrer, eu não morro. Meu corpo vai ficar para trás. Já ao contrário, totalmente o contrário, o Império Romano. Provavelmente o Império Romano os via como bárbaros. Por quê? Porque não tinha essa organização, provavelmente, né? Essa organização bélica, de armaduras, essa organização toda de um campo de batalha. Mas, assim, a gente pode observar aqui claramente que essa ideia deles não temerem a morte é que eles estavam muito mais avançados do que os próprios romanos, espiritualmente falando. Não é mesmo? Sim, você tem razão. Agora, ao mesmo tempo, é um posicionamento inocente, porque ele não poderia ser chamado de irresponsável, porque nós temos que considerar a condição que nós não podemos fazer anacronismo, né? Hoje nós consideraríamos essa postura como irresponsável pelo nível evolutivo nosso, pelo nível consciencial nosso. Mas então nós não podemos pegar, né, um povo antes de Cristo e colocá-los numa situação consciencial que nós temos. Esses são os aspectos assim infantis, primitivistas em relação à questão do corpo, né? A questão do desprezo em relação quando diz respeito à morte, que obviamente, né, nós, à medida que fomos evoluindo, nós estamos trabalhando a questão de não nos apegarmos, mas darmos o valor que ele merece, porque ele é o elemento que nós utilizamos para nos manifestar na nossa dimensão e a oferta que a reencarnação faz, nos proporcionando esse aprendizado e essa alavancagem evolutiva. Então, é uma realidade, eles não temiam, mas, analisando do ponto de vista da criatura da época, claro, o grau consciencial precisa ser avaliado, né? Porque senão não faz sentido. Hoje nós verificamos que o corpo precisa ser bem cuidado, aliás, é indicação de Paulo, né, dizendo que ele é o templo do Espírito, valorizando desde que não haja apego, né? Que esse é o grande problema em relação a ele. No caso dos nossos irmãos gauleses, havia total desapego, mas um desapego por desconhecimento, né? Por uma questão de uma visão ainda primitiva em relação àquilo que nós verificamos hoje. Você ia falar? Não, eu só achei interessante mesmo. Quase, eu não diria irresponsável, mas realmente a ausência do conhecimento, né? Era um desapego em excesso, né? Exato. Tipo assim, você vai me matar, eu vou voltar. Então, com isso, você chega aqui com a lança, manda brasa, que daqui a pouco eu estou atrás de você novamente. Né? Não é irresponsabilidade, porque não tinha uma consciência igual a que nós conquistamos até agora. É diferente, é a mesma coisa que analisar os valores de uma criança, né? Valores que a criança dá para determinadas questões, né? Nós temos que fazer as considerações, porque senão fica completamente deslocado no tempo, né?
Lembremos que o César, quando o Júlio César, quando invade a Gália, ele deve ser em torno, se não estou equivocado com a data, em torno de 70 anos ou 50 anos antes de Cristo. Então, é uma situação... Se alguém puder entrar aí no Google, tiver com facilidade para isso, a gente pode confirmar se exatamente esse período, mas é antes de Jesus. Se eu não me engano, é isso mesmo. Isso está bem retratado naquele seriado próximo do dessa Netflix. data. Ok. Eu acho que a observação do Império Humberto... Romano está bem retratado isso, quando Júlio César invade a Gália, que está exilado, aquela coisa toda. O Ailton parece que entrou aí. Eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpa, eu estava numa outra palestra. E Bora. Ótimo. Humberto observou de maneira brilhante, porque o conhecimento ele veio sendo sedimentado, né? Então, você tem a ideia da reencarnação, mas não tem a da lei de ação e reação, né? Então, isso tudo veio com o próprio... Aliás, na verdade, essa lei de ação e reação, se a gente for pegar efetivamente, vem com Cristo, embora já tinha dentro da filosofia judaica, né, uma questão de ação e reação, mas os gauleses não tinham acesso a isso, né? Não tiveram esse... Quer dizer, é uma gama de conhecimento que vai se cruzando para chegar no que a gente tem hoje, né? Exatamente, muito boa observação. Alguém levantou a data aí e entrou, foi você, Ailton, que levantou o período da... Não vi exatamente, mas eu creio que é isso mesmo, pela análise histórica, é isso aí, 70, 50 anos de Cristo, mas eu vejo certinho, peraí. Mais alguém ou continuamos? A outra coisa é o inferno, né? Acho que eu queria só observar que eu entrei exatamente quando você estava falando do inferno, né? Quer dizer, nem os judeus tinham o inferno, têm o inferno, eles não têm ainda o inferno, né? O inferno foi uma criação de manipulação política no sentido de controle social. E o que é interessante, você fez a observação, é nítido que no Novo Testamento tem inserções, né? Porque se não é da cultura, Jesus nem teria se utilizado de aspectos que não eram da cultura. Lembrando que os ensinamentos de Jesus, ele se utilizava dos elementos conhecidos pela sociedade onde ele se encontrava. Então, não havendo essa criação em relação à questão do inferno, não faria sentido Jesus fazer as colocações que fez em relação onde nós vemos lá no Novo Testamento, porque não casa com aquilo que ele tinha que se utilizar, né? Dentro daquilo que era conhecido. Só para confirmar, a data é 55 a.C. 58 a 52, né? Maravilha. Obrigado, pessoal. Continuando, então, o culto, havia o culto da fitolatria, porque o culto se realizava sob a copa dos bosques. Todos os símbolos eram tomados da natureza. O templo era a floresta secular, com colunas inumeráveis, com cúpulas de verdura que os raios do sol atravessavam com suas flechas douradas para se divertir sobre a grama em 1000 redes de sombra e de luz. Eles adotaram a fitolatria, que é a relação, né, do homem com as questões da floresta, etc. Tanto é que cultuavam o carvalho, né, porque o carvalho aponta para cima. Era também um dos aspectos de culto. Os murmúrios do vento, os frêmitos das folhas enchiam de sotaques misteriosos que impressionavam a alma e a levavam à fantasia. A árvore sagrada do carvalho era um emblema do poder divino. O visco, sempre verde, era o da imortalidade. Como altar, blocos de pedra bruta amontoados.
Toda pedra talhada é uma pedra profanada, diziam esses pensadores austeros. Nenhum objeto saído da mão do homem desornava seus santuários. Os gauleses tinham horror aos ídolos e às formas pueris do culto romano. Para que seus princípios não fossem desnaturados nem materializados pelas imagens, os druidas proscreviam as artes plásticas e até o ensino da escrita. Confiavam apenas na memória dos bardos e dos iniciados o segredo de sua doutrina. Daí a penúria de documentos relativos a essa época. Na verdade, quem eram os bárbaros eram os romanos, né? Se você vê a cultura dos caras, né? O estilo de vida dos bárbaros eram romanos. Exatamente, mas no modo de vista romano, eles eram os bárbaros, né? Não falavam o latino, né? A organização do exército. Agora, é uma pergunta... Não pregavam ninguém na cruz, né? Eram muito bárbaros, né? Muito bárbaros. Eles eram monoteístas ou politeístas? Monoteístas, pelo que se sabe, era monoteísta. Apesar de ter o culto à fitolatria, né? Não sei se o termo existe, fitólatra, não sei, mas o que se depreende é que eles eram monoteístas. Mas é como o Leon Denis diz a princípio, como eles não deixaram, eles foram analisados por católicos ou por latinos, foi a maneira de ver, né? Da mesma forma que um compositor de uma banda acabou colocando num dos trechos de uma das suas composições: Deus está sempre do lado de quem vai vencer. Ou seja, quem vence conta a história que lhe interessa, mas do jeito que bem entende. Eu estava estudando sobre esse assunto e lembrei que o Kardec publicou na Revista Espírita, e aí eu resgatei aqui, porque eu fui de 1858, um artigo chamado O Espiritismo entre os Druidas, né? E ele coloca, de maneira interessante, que, semelhante ao que hoje o Espiritismo pensa, né? E crê, e talvez até que os romanos também um pouco, mas vamos deixar os romanos de lado, que, embora monoteísta, né, a gente acredita na hierarquia dos espíritos e que esses espíritos podem nos auxiliar. Aliás, Kardec, nesse artigo, ele coloca a hierarquia dos espíritos do espiritismo e a hierarquia dos druidas, porque em muitos aspectos são similares. Interessante isso, não com o mesmo nome, naturalmente, né? Sim. Mas a ideia era essa. Então, e que a gente pode falar, a gente é monoteísta porque a gente acredita num Deus, mas a intervenção divina ela se dá através dos espíritos e das pessoas, né? A observação é excelente, porque tem gente, por exemplo, que vai fazer a sua prece, se dirige a Jesus, outras pessoas a sua mãe, Maria, a outros ao seu mentor. Tem... pouco importa, porque também no plano espiritual não rola ciúmes. Para quem importante é que funcione. Para quem você se dirige, a intenção é que é tudo, né? Para quem você se dirige, pouco importa. Senão, o que seria dos nossos irmãos que são politeístas, né? Vide a Índia, né? Que eles têm, claro, eles também são monoteístas, mas tem, acho que, mais de 2.500 entidades que são importantes na sua cultura. Bom, mais alguém? Não? Vamos então em frente. Para que seus princípios não fossem desnaturados, nem... já fomos aqui. Os sacrifícios humanos tão reprovados nos gauleses eram, na maioria, apenas execuções da justiça. Os druidas, ao mesmo tempo magistrados e justiceiros, ofereciam os criminosos em holocausto ao poder supremo. 5 anos separavam a sentença da execução. Nos tempos de calamidade, vítimas voluntárias entregavam-se também em expiação. Impacientes para se reunirem aos seus antepassados dos mundos felizes e se elevarem em direção aos círculos de felicidade, os gauleses subiam alegremente na pedra do sacrifício e recebiam a morte no meio de um cântico de alegria.
mas no tempo de César, essas imolações já haviam caído em desuso. Veja como é interessante nós fazermos uma relação com o A Caminho da Luz. É nítido o indivíduo, se nós saíssemos deste planeta hoje, fôssemos para um planeta um tanto mais primitivo. Esta relação de retorno para algo que nos é melhor, que nos traz saudade, etc., seria muito forte, como pode ser para muitos de nós, não é? Ou seja, algo que parece que está em um lugar nos aguardando melhor do que aqui, mas com o nosso nível de evolução, né, de conscientização, que é melhor colocado, nós sabemos que temos que cumprir as nossas tarefas aqui e quando formos para lá, fomos com o dever cumprido dentro das possibilidades, sem adiantarmos o processo. No caso, né, é nítido de que a vinda de Capela de muitos deles tinha, como pode acontecer conosco, por isso fizemos essa relação, era muito forte. E como a questão do corpo, da vida, para eles era uma continuidade, e eles teriam possibilidade de se reunir, né, ou de voltar para aquela pátria que era muito melhor do que o estado que eles se encontravam, essa situação levava até mesmo, claro, hoje seria pura irresponsabilidade, o que não pode ser colocado pelo nível em que eles se encontravam. Mas é interessante essa relação de uma saudade de um local melhor, de uma condição diferenciada, que pode, sem dúvida, de vez em quando, pode passar por nós. Já deve ter passado por todos, né? Assim, tem uma espécie de um lugar que a gente sente que é melhor. Por quê? Porque é a realidade da pátria que nos pertence, que é a espiritual. Só que nós temos um grau de responsabilidade um pouco maior para não querer fazer, não é, apressar esse processo. Não era o caso deles, por isso que a visão deles hoje seria uma situação de natureza absurda. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida, Humberto. Está me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo. Boa noite. Esse limiar aí que eles têm, né, com relação à morte, a facilidade disso, não seria uma agressão à lei de preservação? E aí, complementando, a lei de preservação ela é instintiva ou a gente tem que se esforçar para segui-la? Ela está íncita em nós, mas ela é desenvolvida. Então, você não pode imputar. Eu vou usar um exemplo. Eu gosto de ilustrar. Me permitam aí tomar um minuto a mais. Se você, o que acontece com a questão dos Yanomamis? Quando a Índia tem gêmeos, na cultura deles, a mulher que tenha gêmeos ou trigêmeos, mas vamos para os gêmeos já está bom, a alma se divide. Essa é a visão. A alma está dividida. Para que a alma do reencarnante não seja dividida, a Índia que tem gêmeos, o segundo ela estrangula. Ok? Que para nós seria uma situação de horror, né? Mas na cultura deles, a condição é de que, se permitido a continuidade da vida dos dois, né, dos gêmeos, você teria uma alma dividida, você não tem uma alma completa. Então, veja, a condição daquilo que está na divindade está em nós, na divindade em macro e nós em micro. O que acaba acontecendo é que há o desenvolvimento, né? Há a questão da evolução de tudo aquilo que nós chamamos de virtudes. Então, você tem que colocar no tempo, na cultura, nos valores, etc. Percebe? À medida que nós vamos evoluindo, é o caso que nós usamos aqui. Nós não. O Leon Denis demonstra
no processo reencarnatório, né? A vida para o corpo para eles tinha um valor muito baixo. Por quê? Porque o nível, né, de capacidade consciencial a respeito do próprio corpo estava ainda, a melhor palavra talvez seja infantilizado, o que não é mais no nosso caso, né? E também não é genérico, né? Porque você vê muitas pessoas que têm uma relação com o corpo de irresponsabilidade. No entanto, aí sim você fazendo essa observação, ela procede. O fato de eu ser irresponsável não significa que eu não conheça, dado o nível de evolução, dado que já se foi, né? Saímos da infância e estamos numa condição de adolescência, por exemplo, então já existe aí todo um grau de responsabilidade. Esse ponto é válido à medida desta evolução. Mais alguém? E não é diferente na nossa cultura, né? Há pouquíssimo tempo atrás, a gente achava que o fato de ser mulher não teria direito a voto. O voto dela valia menos ou não valia, né? Ou o fato de ser negro não era considerado um ser humano, né? Quer dizer, isso foi ontem, né? Dentro da nossa cultura. Então, tudo isso a gente vê também numa evolução legal, científica, moral, ética, né? Então, é difícil a gente, como o Humberto coloca, é muito difícil a gente julgar aquela atitude daquele tempo, né? Eu sempre digo que quando os espanhóis chegaram para os incas, os incas achavam que os espanhóis eram o povo mais bárbaro da face da terra, porque eles comiam o próprio Deus num ritual, né? Do seu próprio Deus, eles colocavam a hóstia na boca e comiam. Quer dizer, isso é a coisa mais bárbara da face da terra. Você fez uma boa observação. Os nossos irmãos africanos eram considerados sem alma no século XIX. As mulheres passaram a ter alma só no Concílio de Macon, em 585. E 165 bispos votaram e as mulheres passaram a ter alma por 2 votos a mais, né? Até então, elas eram desalmadas. Aí elas passaram a ter alma. É um absurdo. Os índios, no século XV, mas os índios, olham que é o absurdo da exploração. Mas eles tinham almas infantis. Eles precisavam, então, ser controlados pelos descobridores, porque eles tinham almas infantis. É de um absurdo, porque na história os portugueses narravam que muitas soluções para os problemas encontrados de construção, etc., os índios que davam. Mas no Brasil nós tínhamos até 2002 o Código Civil Brasileiro que colocava o silvícola como um absolutamente incapaz. Pois né? é. Então, que absurdo. 2002, né? Eu estudei ainda, eu fiz direito com essa lei, né? Pois é. Você vê, e aí eu nem sou tão velho assim, né? Tem muita gente que, de repente, precisa experienciar alguma coisa pelo preconceito que cria, né? Até porque você não nasce preconceituoso, você é ensinado a ser preconceituoso. Sim. Claro, pode ter a tendência do espírito, né? Não podemos nunca negar isso. Existem tendências que podem ser fortalecidas ou não. Vai depender. Bom, mais alguém? Eu estou achando interessante, Humberto, quando ele se relacionou aqui foi dito sobre o processo democrático, que a pessoa, para se candidatar a esse processo, ela tinha que estudar mais de 20 anos. É muito curioso isso, por exemplo, que nos dias de hoje nós vemos a grande necessidade disso ser realizado, ser feito, e os caras já praticavam isso há mais de 2.100 anos atrás. Quer dizer, não era da época. Isso tinha que ter sido trazido para um povo mais esclarecido.
Se Capela era um planeta de provas e expiações e estava passando para um planeta regenerativo, ou seja, esse processo democrático ele já estava bem mais avançado do que o nosso, não é mesmo? É interessante a sua observação, né? A necessidade do indivíduo estar preparado, porque de boa vontade o cemitério está cheio, né? Mas a democracia dá o direito pleno para todos. Bom, é óbvio, né? Mas há que se ter, por exemplo, você vai para uma empresa e se candidata a um cargo, você tem que apresentar uma série de quesitos, né? Tem que atender uma série de requisitos para aquele cargo, não é assim? Porque para ser um indivíduo que represente parte da sociedade também não hajam requisitos? É de direito para todos, mas não seria uma realidade, né? Se eu quero ser um juiz, eu tenho todo um processo para cumprir até chegar, se chegar nessa situação, né? Nesse posicionamento. Por que o contrário não é verdadeiro? São aspectos que precisam ser avaliados, né? Por que há exigência para se assumir determinado posto, né, e não há para outro quando esse outro, a pessoa representa parte da sociedade, quando não a sociedade toda, né, daquele país, evidentemente. Ou seja, existem as distorções de todos os lados. Por que isso acontece? Porque nós somos espíritos em evolução, né? Lá em Capela, era óbvio que isso acontecia, por isso que o Leon Denis trata logo de imediato, no início, no capítulo, logo que ele abre o capítulo, praticamente, ele fala dessas distorções. Olha, as castas na Índia, né? A situação de casta na Índia, que era inflexível. Você veja, eram capelinos que reencarnaram lá e que tinham esse posicionamento de ter castas, de dividir em estados e coisas do gênero, ao mesmo tempo que outros vinham com a visão mais avançada sobre determinados aspectos. Porque não veio só gente que tinha problema, veio gente também para dar uma ajuda nesse povo também que tinha problema. Nós não somos desamparados de forma alguma. Há sempre uma assistência em relação à nossa sociedade planetária como um todo. Mas alguém não? Só uma observação, Ronaldo, em relação a gente tem que tomar cuidado que o nosso conceito de democracia pode ser muito diferente do conceito de democracia druida. E às vezes a gente pode estar fazendo uma confusão. Mesmo, por exemplo, se a gente pegar na Grécia Antiga, a gente tinha uma democracia. Tá, mas quem podia votar? Homens maior de 33 anos, filho de pai e mãe ateniense. Quer dizer, então não era a democracia que a gente conhece, né? Então tinha que ser homem mais de 33 anos, filho de pai e mãe ateniense. Outra, assim, para aquela época, a gente fala, se a gente for pegar a história romana, porque a gente acaba falando muito do Império Romano, o Império Romano começa em 27 a.C., com Júlio César e Otávio Augusto e tudo mais, que conhece o triunvirato. Mas se a gente for pensar na história romana, ela primeiro foi uma monarquia e a República Romana ela durou de 500 e alguma coisa antes de Cristo até 27. Então, 500 anos antes de Cristo, já tinha uma república em Roma onde se votava, onde se decidia como é que se... assim, quando eu só quis observar que para aquela época era avançado. Não era, porque faz 500 anos que antes disso que Roma já era uma república. Mais alguém? Então vamos lá. Teutates, Esos, Guion eram, no panteão gaulês, apenas a personificação da força, da luz e do espírito. Acima de todas as coisas pairava a potência infinita que nossos pais adoravam, junto das pedras sagradas, no majestoso silêncio das florestas. Os druidas ensinavam a unidade de Deus. Então,
Alguém perguntou aí se eles eram politeístas ou monoteístas. Eles eram monoteístas com algumas variáveis, né, que acho que foi o Ayrton que observou sobre as questões de que, né, nós colocamos mentores e Jesus e Maria, etc. Mas, no fundo, tem, né, o ser criador. Segundo as tríades, a alma se forma no seio do abismo, Anofim. Aí reveste aspectos rudimentares da vida e só adquire a consciência e a liberdade depois de ter estado longo tempo preso aos baixos instintos. Eis o que diz o cântico do bardo Taielecim, célebre em toda a Gália. É o processo evolutivo que eles entendiam, da questão do princípio inteligente até chegar a ser espírito. Eles tinham essa visão extremamente avançada para a época, que é o que nós estudamos no Espiritismo, a questão da evolução do princípio inteligente, ou princípio espiritual, até chegar à condição do espírito. Bom, diz o cântico, existente desde toda a antiguidade, no seio dos vastos oceanos, não nasci absolutamente de um pai e de uma mãe, mas de formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto das florestas, das flores da montanha. Brinquei na noite, dormi na aurora, fui víbora no lago, águia nos cumes, lince na floresta. Depois, marcado por Guion, o espírito divino, pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Muito tempo se passou desde que era pastor. Errei longo tempo sobre a terra antes de me tornar hábil em ciência. Enfim, brilhei entre os chefes superiores. Revestido de hábitos sagrados, detive a taça dos sacrifícios. Vivi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Nitidamente é o processo evolutivo que nós estudamos, como já falamos no Espiritismo, que eles entendiam também da mesma maneira, né? A questão do desenvolvimento pelos reinos mineral, vegetal, animal, para adentrar no reino hominal. A alma, na sua trajetória imensa, diziam os druidas, percorre 3 círculos aos quais correspondem 3 estados sucessivos. No Anofim, ela se submete ao jugo da matéria, é o período animal. Depois, ela penetra no Abred, círculo das migrações que povoam os mundos de expiação e de provas. A Terra é um desses mundos. A alma encarna-se muitas vezes na sua superfície. Ao preço de uma luta incessante, ela se desprende das influências corporais e deixa o círculo das encarnações para chegar a algum infinito, círculo dos mundos felizes ou da felicidade. Aí se abrem os horizontes encantadores da espiritualidade. Mais alto ainda desdobram-se as profundezas do seu Gan, círculo do infinito, que encerra todos os outros e só a Deus pertence. Longe de se aproximar do panteísmo, como a maior parte das doutrinas orientais, o druidismo afasta-se dele por uma concepção completamente diferente da divindade. Sua concepção da vida não é menos notável. Quando ele faz a observação do panteísmo, pan vem de tudo, todos, e teísmo de Deus. Então, muitas doutrinas orientais têm esta condição de que Deus é o tudo e o todo, sendo que isso não faz o menor sentido, porque Deus também seria matéria. Como a matéria é mutável, o Deus também seria mutável, o que não faz sentido para a divindade. Por isso que Paulo diz que nós vivemos e nos movemos em Deus, e André Luiz diz que a gente vive no hausto do Criador, né? Ou seja, na respiração, no hálito do Criador, que é o amor dele sustentando as criaturas. Alguma observação? Essa nomenclatura que foi usada aqui é a nomenclatura dos mundos, né? Da angelitude, mundos de provas e expiações, mundos primitivos. A nomenclatura dele muda, mas é a mesma coisa. É a mesma escala. Né? Exatamente isso que o Kardec observa nesse artigo da Revista Espírita. É bem interessante. E o Kardec, bem como Leon Denis,
só faziam se recordar, né? Depois... Só faziam se recordar. Como se ele falasse assim, lembra daquela época, Leon? Ia dar na mesma. Depois o Leon Denis escreveu o Gênio Céltico e ele explica toda a filosofia druida lá e tal, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né? E nitidamente uma recordação de uma experiência, ou de experiências. E que tem a oportunidade de ver uma psicografia de Allan Kardec, né? Enquanto espírito. Uma não, várias. Que não é qualquer um. Vamos lá? Segundo as tríades. Diga. Perdão, desculpa. É porque quando ele fala aqui, é muito claro, para atingir esse Gwynfrith, ou seja, ele não mais encarnará, ou seja, serão co-criadores da obra do Pai, não é mesmo? Até nisso muito por demais para a época, por demais avançado. Para a época, na sua grande maioria, é um destaque impressionante, porque você tem bom, é que na realidade muitas doutrinas acabou havendo distorções significativas. O próprio Leon Denis faz o comentário em relação à Índia, né? Das distorções que ocorreram dentro dos ensinamentos do hinduísmo, do brahmanismo, etc. Bom, isso é normal, né? Do ser humano. Não dá para dizer, porque não é assim, porque é assado. É normal. Quando a gente tiver todo mundo evoluído, isso já não acontece mais. Por enquanto, fazer o quê? Vamos em frente? Segundo as tríades, o ser não é nem o joguete da fatalidade, nem o favorito de uma graça caprichosa. Ele prepara, edifica ele próprio os seus destinos. Olha aí, a teoria não, aliás, a condição do merecimento, né? A construção de cada um, né? Positiva ou negativa em seu favor, porque negativa ou positiva é em favor de quem constrói. Está claro isso, né? A gente estuda no Espiritismo exatamente esses aspectos. Seu objetivo não é a busca das satisfações efêmeras, mas a elevação pelo sacrifício e pelo dever cumprido. A existência é um campo de batalha onde o bravo conquista seus postos. Uma tal doutrina exaltava as qualidades heróicas e depurava os costumes. Ela estava tão afastada das puerilidades místicas quanto das securas enganosas da teoria do nada. Entretanto, parece ter se afastado da verdade num ponto. Foi estabelecendo que a alma culpada, perseverando no mal, pode perder o fruto de seus trabalhos e recair nos graus inferiores da vida, descer de novo aos germes de onde ser-lhe-á necessário recomeçar sua penosa e dolorosa ascensão. Ela faz sentido colocar esses aspectos para a cultura da época, porque muito provavelmente médiuns clarividentes podiam ver espíritos em condição deformada, como nós, nos trabalhos da mesa mediúnica, por vezes os médiuns clarividentes veem entidades que se apresentam com características animalescas ou de grande deformação. Você fazendo um link para a criatura, porque mediunidade existe desde que o homem existe no planeta, né? Você fazendo um link com aquilo que eles entendiam de uma degradação do indivíduo, de adentrarem em reinos inferiores, pode ser fruto das observações feitas de criaturas que se apresentavam em estado lamentável, desencarnados cujo perispírito demonstravam situações, né, lamentáveis em relação à sua condição, o seu padrão mental. Faz sentido esta visão, considerando o ponto no período que a sociedade deles vivia, né, desta condição que nós sabemos que é impossível. Conquistado uma posição evolutiva, nós não regredimos, mas isso não significa que, dependendo desta condição alcançada, nós não tenhamos deformações no perispírito
dependendo, obviamente, quer dizer, ou seja, o corpo não reflete a realidade da evolução, no sentido de que a conquista feita pelo espírito, por mais básica que seja, ele não vai voltar para reinos inferiores, mas o seu corpo poderá ter danos causados por ele próprio, não é verdade? Vamos dar um exemplo bem simplório. Tem algumas pessoas, muita gente gosta de tatuagem, mas muita gente gosta de um tipo que não é tatuagem, que a pessoa vinca o corpo, né, com lâmina e etc., produz cortes e coisas desse gênero como se fosse uma tatuagem. Veja, ele não perde, essa pessoa não perde o seu nível de evolução, ele não está, mas ele está agredindo o próprio corpo. Então, em relação ao perispírito, que é extremamente plástico, o Kardec, os espíritos dizem no Livro dos Espíritos que a quinta essência da matéria, essa matéria dividida por 5, obviamente o que vai ocorrer? Ela é muito plástica e a minha condição mental, se eu sou um indivíduo desequilibrado, eu posso desequilibrá-la. Mas eu não perco, independente do meu desequilíbrio, eu não perco aquilo que eu conquistei até hoje. Ponto. Alguém quer fazer alguma observação? São 21h13. É melhor dar essa espacinho, né? Deixar para a semana que vem. O que vocês acham? Falta pouco? Acho que não. Não, falta muito. A gente pode, se você achar por bem, a gente pode parar aqui no final da página 68 ou no início da 69. Uhum. Mais um parágrafo apenas. Gostaria de mostrar o livro que o Ayrton falou, do Leon Denis. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Muito bom. Excepcional. Aliás, o Leon Denis todo é excepcional. E nós temos, acho que, 15 obras só traduzidas para o português. Ele tem muito mais obras em francês e, lamentavelmente, parece que todas elas são esgotadas e isso provavelmente pode ter se perdido. A quantidade de obras, todas dele, não foram traduzidas para o português e acho que se perderam ao longo do tempo. Acho que, então, vale a pena nós concluirmos aqui esse parágrafo e deixarmos na página seguinte, Marisa. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, se alguém quiser, a versão em PDF. Uhum. E aí, Humberto, até aí terminar o Cântico do Mundo e dizer o cântico, né, não? E aí a gente começa na outra semana o próprio César. Esse outro parágrafo. Tá, ok, já vi. Então, todavia, acrescentam as tríades a perda da memória, permite-lhe retomar a luta sem ser impedida pelos remorsos e as irritações do passado. No Gwynplaine, ela reencontra com todas as suas lembranças a unidade da sua vida, reata os fragmentos esparsos na sucessão dos tempos. Os druidas possuíam conhecimentos cosmológicos muito extensos. Sabiam que o nosso globo rola no espaço, levado no seu curso em torno do Sol. É o que ressalta desse outro cântico de Taliesin, chamado de O Canto do Mundo. Perguntarei aos bardos, e por que os bardos não responderiam? Eu lhes perguntarei o que é que sustenta o mundo para que, privado de apoio, não caia. Interessante. Mas o que poderia servir-lhe de apoio? Grande viajor é o mundo. Enquanto desliza sem repouso, permanece sempre no seu caminho, e como a forma desse caminho é admirável, para que o mundo dele não saia nunca. Bom, continuamos Não percam o próximo capítulo. No próximo capítulo nós vamos falar sobre Joana d'Arc também. E tem um pessoal que acredita que a Terra é plana ainda hoje, né?
Há que se ter muito boa vontade. Né? E se os capelinhos já falavam que a Terra girava em torno do Sol há mais de 2.000 anos... Mas não eram todos, não. Alguns, né? Da onde que vieram essas pessoas que até hoje, nos dias atuais, com toda a ciência provando o contrário, acreditam na Terra plana? De onde que eles vieram, hein? Eu não posso falar no centro espírita. Vieram do fim do mundo. Vieram do âmago do ser. Mas eles, mesmo sabendo, tendo esse conhecimento, na época em que viveram, eles não podiam se exteriorizar isso de outra forma. Tinha que ser assim, no cântico, tinha que ser uma coisa meio poética. Sabe como o menino recebeu aquela música, o Almir Sater, sabe? Sim, seguir em frente. Seguir em frente. Vem assim de uma forma, né, poética, com inspiração, que a pessoa ali reencarnada, na hora ela não tem muita noção, depois vai tendo noção que aquilo foi, né, porque já tinha esse conhecimento nessa época. Mas naquela eu acho que era difícil pra caramba, né? Olha Jesus a seu tempo, imagina. Como forma de transmissão da cultura, né? Porque como eles não acreditavam na escrita, né, não tinham essa questão de você deturpar a natureza e tudo mais, a única forma de transmissão da cultura era o cântico, né? Jesus, acho que é ao seu tempo, quando ele veio, depois ele tirou férias de uns 2.000 anos. Está até hoje de férias, porque foi terrível, deve ser verdade. Deve ser uma coisa. O telefone para poder ligar e pedir socorro. Tem que ser de fumaça. Tem que amar muito, né? Tem que amar Nossa muito. Põe amor nisso.